É um disco que aposta também na minha maturidade como letrista, como pai, como cidadão. Então é um disco bastante, bem mais social, talvez bem mais político. Eu acho que os empresários precisam investir em música, mas não pode ficar recluso aos Hollywood Rocks e Rock in Rio, coisas até políticas, né? O Rock in Rio tem uma coisa política. É duro o empresário que jogando dinheiro na Suíça. O dinheiro tem que ficar aqui no Brasil, não pode o próprio povo saqueando o país. Eu acho que o progresso traz uma evolução da democracia, o progresso em todos os sentidos da comunicação. Hoje a gente tem abertura de uma quantidade enorme de canais, as pessoas terem informação. A informação é uma coisa que não pode ser manipulada, tem que ser à disposição da população. A causa ambiental é a grande causa para a juventude brasileira, que é o nosso grande patrimônio, o nosso caminho também como etnia no mundo, encontrar o nosso caminho no cenário mundial. O problema é que o neoliberalismo trouxe um egoísmo. Nós temos que ser solidários, temos que nos preocupar o que está acontecendo à nossa volta, senão o mundo vai ficar ruim, inclusive para os banqueiros. Eu acho que os banqueiros deviam bancar a recuperação do judiciário, da polícia, do aparato todo de segurança, que devia correr por conta dos bancos, isso aí, porque só eles estão tendo lucro no Brasil hoje. Pois é. Eu também já me meti a muita protagonismo opinativo. Hoje eu sou um cara já mais crítico. Isso fez parte de uma moda que veio da contracultura. Essa moda, quem lançou essa moda foi o Godard, foram todos esses caras da contracultura no Brasil, Caetano, Glauber, são as grandes figuras desse protagonismo opinativo, né? E hoje eu tenho minhas reservas, assim, porque se você olhar na velha música brasileira, do tempo do Braguinha, do Pixinguinha, do próprio Dorival Caymmi, né? Do próprio Ari Barroso, dessa geração, Erivelto, Lupicínio, as pessoas não eram puxadas para esse protagonismo, que eram as pessoas viviam mais para produzir arte, a sua arte. E com o tempo, com o advento do talk show no Brasil e no mundo, né, o talk show ele substituiu os programas musicais. Você tinha na TV americana, você tinha o cara que apresentava os Rolling Stones, que apresentavam os Beatles, que apresentava o Led Zeppelin, que apresentou o Simon and Garfunkel, que apresentou. Então, eram shows tipo David Letterman, eram shows que traziam a música para ser performada. Com o tempo, nos anos 90, com o advento do talk show, os artistas são levados não para performar a sua arte, mas para lacrar opinativamente para um público que ele já imagina que vai ter uma resposta, muitas vezes comprando brigas, que é o foco do programa, que o programa ele não termina ali, ele vai continuar nas redes sociais. Esse fenômeno hoje ele se torna extremamente perigoso, assim, porque o artista ele às vezes vai para cantar uma música e acaba falando uma opinião, soltando uma opinião que vai colocar em xeque toda a importância dele na sociedade. Então, o lado opinativo, eu acho que ele ficou como uma moda de antanho, assim, uma coisa ultrapassada. É um protagonismo pasquim, é um protagonismo que ainda tem os mestres, como o Caetano é um mestre nessa arte. O Gil já foi mais, o Gil hoje é mais. E o Chico, por exemplo, que é um cara extremamente poético, musical e extremamente também ideológico, mas ele é o mais contido de todos e é uma pessoa bastante econômica assim nos seus posicionamentos e tudo. Então, hoje eu olho que houve um pouco de excesso
de induzir o artista nesses programas. Não estou aqui criticar o Doracciotto, por exemplo, que o programa Uhum. era maravilhoso, que a gente fez programa. E eu fui em programas como o próprio Jô Soares, 11h30, que eu estava no meio de uma explanação bastante interessante sobre a história do piano, sobre a história. Estávamos falando sobre o risco das explosões solares com o efeito Carrington. Uhum. Eu estava fazendo, mas isso não interessa. Aí veio o diretor, que era Corta. lá o diretor mandava perguntar uma pergunta É. polêmica para dar um gancho de audiência no programa. Então, muitas coisas que foram induzidas, como no passado o Lulu Santos falando do sertanejo, depois ficou uma coisa que o próprio artista depois ele falha, poxa, Melhor era não. desnecessário, porque a música era tão poderosa, né?